Você já parou para pensar que o amanhã pode não chegar da maneira que você imagina? Que o tempo, esse rio que parece correr infinitamente, tem um destino marcado, um ponto final escrito antes mesmo de começar? A Bíblia não é silenciosa sobre o fim. Pelo contrário, ela fala com clareza sobre os últimos dias, sobre a consumação de todas as coisas, sobre o momento em que a história da humanidade encontrará seu propósito final nas mãos de Deus. Desde o princípio, a Escritura aponta para o fim. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não apenas iniciou algo, mas estabeleceu um plano que se desenrolaria através dos séculos até chegar ao seu ápice. O fim dos tempos não é uma ideia assustadora criada para nos apavorar, mas uma verdade que nos convida a viver com propósito, com consciência de que nada do que fazemos aqui é em vão. É sobre compreender que estamos caminhando para algo maior. Jesus mesmo falou sobre isso. Em Mateus 24, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" A resposta de Jesus não foi evasiva. Ele descreveu guerras, fomes, terremotos, falsos profetas e perseguição, mas também falou de esperança, de redenção, do dia em que ele voltaria com poder e grande glória. O apóstolo Paulo entendeu essa realidade profundamente. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele escreveu: "Saiba, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." Paulo não estava apenas profetizando o futuro distante. Ele estava alertando a igreja de que os últimos dias já haviam começado com a ressurreição de Cristo. Vivemos, desde então, numa tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Augustus Nicodemos, teólogo brasileiro, nos lembra que a escatologia não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre como vivemos agora à luz da eternidade. Ele diz que a pergunta não é apenas quando Jesus voltará, mas como devo viver sabendo que Ele voltará. Essa é a essência da sabedoria escatológica. Não se trata de tentar decifrar códigos secretos ou marcar datas no calendário, mas de permitir que a certeza da volta de Cristo transforme nossa maneira de viver hoje. A Bíblia nos dá sinais específicos dos últimos dias. Jesus falou sobre o Evangelho sendo pregado a todas as nações. Em Mateus 24, versículo 14, ele disse: "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Isso não é apenas uma profecia, é também um chamado. Cada geração de cristãos é chamada a levar o Evangelho até os confins da terra, sabendo que isso faz parte do plano divino para a consumação. O livro de Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, é talvez o texto mais conhecido sobre o fim dos tempos. Suas imagens são vívidas, às vezes perturbadoras, mas sempre apontando para uma verdade central: Deus está no controle. No meio de dragões, bestas e selos sendo abertos, há um cordeiro no centro do trono. Jesus, o Cordeiro de Deus, é quem conduz a história até seu fim glorioso. Apocalipse não foi escrito para nos confundir, mas para nos consolar com a certeza de que não importa quão escuro pareça o mundo, a vitória final já foi conquistada. Paulo Washer, pregador americano conhecido por sua profundidade teológica, frequentemente enfatiza que o fim dos tempos revela o caráter de Deus. Ele nos lembra que o julgamento final não é uma demonstração de crueldade divina, mas de justiça perfeita. Deus, que é amor, também é santo. E sua santidade exige que o pecado seja julgado. Mas aqui está a beleza do Evangelho. Jesus já tomou sobre si esse julgamento na cruz. Para aqueles que estão em Cristo, o fim dos tempos não é motivo de terror, mas de alegria. Hernandes Dias Lopes, pastor e escritor brasileiro, nos ensina que a esperança cristã não é otimismo barato, mas confiança fundamentada nas promessas de Deus. Ele diz que enquanto o mundo busca segurança em sistemas políticos, econômicos ou filosóficos, o cristão encontra sua segurança na promessa de que Jesus voltará. Essa esperança nos sustenta nos dias difíceis. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, lembramos que há um dia marcado quando tudo será restaurado. O profeta Daniel teve visões sobre os últimos dias.
No capítulo 12, versículo 2 está escrito: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa passagem nos confronta com a realidade da ressurreição e do julgamento. Não há neutralidade. Ou estamos em Cristo e ressuscitaremos para a vida eterna, ou estamos separados dele e enfrentaremos as consequências dessa escolha. É uma verdade solene, mas necessária. John Piper, em seus escritos sobre escatologia, nos convida a viver com o que ele chama de hedonismo cristão, a busca suprema pela alegria em Deus. Ele argumenta que a melhor preparação para o fim dos tempos é cultivar uma paixão cada vez maior por Jesus. Quando nosso coração está satisfeito nele, a perspectiva da sua volta não nos amedronta, mas nos enche de expectativa. É como uma noiva aguardando o noivo. A antecipação, alegria, preparação. Jesus contou parábolas sobre o fim dos tempos. A parábola das 10 virgens em Mateus 25 nos ensina sobre vigilância. 5 eram prudentes e levaram azeite extra para suas lâmpadas. 5 eram insensatas e não se prepararam. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam prontas. A mensagem é clara. Precisamos estar preparados porque não sabemos o dia nem a hora. Mas preparação não é apenas ter conhecimento teológico, é ter um relacionamento vivo com Cristo. John MacArthur, teólogo e pastor americano, enfatiza a importância de estudar a profecia bíblica com humildade. Ele nos alerta contra dogmatismos excessivos sobre detalhes que a própria Escritura deixa em aberto. O que é claro deve nos ocupar. Jesus voltará. Haverá um julgamento final. Deus criará novos céus e nova terra. Os detalhes específicos de como tudo se desenrolará podem ter diferentes interpretações entre cristãos fiéis, mas o essencial é inegociável. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 10 a 13, descreve o dia do Senhor. Ele diz que os céus desaparecerão com estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor intenso, e a terra e tudo o que nela há será consumido. Mas então vem a esperança. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não estamos esperando apenas o fim, mas um novo começo, uma criação renovada, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. A questão não é se o fim virá, mas quando e como estaremos quando ele chegar. Essa é a pergunta que deve nos manter acordados à noite, não por ansiedade, mas por santa reflexão. Estamos vivendo de maneira que reflete nossa crença na eternidade? Nossas escolhas diárias demonstram que esperamos um mundo vindouro? Ou vivemos como se esta vida fosse tudo o que existe? A Bíblia nos chama a viver em santidade à luz do fim. Pedro pergunta: uma vez que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. O fim dos tempos não é desculpa para escapismo ou passividade. Pelo contrário, é motivação para vivermos com intensidade e propósito. Cada dia é uma oportunidade de glorificar a Deus e fazer discípulos, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é vão. Jesus, antes de ascender aos céus, deu-nos a grande comissão. Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa ordem permanece até que ele volte. Nossa missão é clara: viver o Evangelho e compartilhá-lo. O fim dos tempos nos lembra da urgência dessa missão. Há pessoas ao nosso redor que ainda não ouviram sobre Jesus, que ainda não experimentaram o perdão e a nova vida que ele oferece. Não temos tempo a perder, mas há também um aspecto consolador sobre o fim dos tempos. Para aqueles que sofrem, que são perseguidos, que vivem em dor, a promessa do retorno de Cristo é âncora para a alma. Paulo escreveu aos Romanos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. O fim trará justiça definitiva. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. O mal será derrotado. A justiça prevalecerá. Vivemos em dias que se assemelham aos descritos por Jesus. Há guerras, rumores de guerras, desastres naturais. Há também apatia espiritual, amor esfriado, aumento da iniquidade. Mas isso não deve nos surpreender. Jesus nos avisou. O que deveria nos surpreender seria se essas coisas não estivessem acontecendo.
porque então duvidaríamos da veracidade das Escrituras. Cada sinal que vemos é uma confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. Então, como devemos viver? Primeiro, com fé. Confiar que Deus cumprirá suas promessas, que Jesus voltará como disse. Segundo, com esperança. Não uma esperança vaga, mas a certeza inabalável de que há um futuro glorioso aguardando os que pertencem a Cristo. Terceiro, com amor. Amar a Deus acima de tudo e amar nosso próximo como a nós mesmos, porque esse é o cumprimento de toda a lei e os profetas. A prática dessas verdades começa hoje. Comece separando tempo para estar com Deus, lendo sua palavra, orando, buscando sua face. Quando você conhece a Deus intimamente, a perspectiva do fim não assusta, mas conforta. Pratique também a generosidade, sabendo que tesouros na terra são temporários, mas tesouros no céu são eternos. Invista em relacionamentos, em pessoas, porque são as únicas coisas que levaremos deste mundo para o próximo. Perdoe aqueles que te ofenderam. O tempo é curto demais para viver em amargura. Busque reconciliação onde for possível. Viva com integridade, fazendo o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, porque há um que sempre vê. Seja sal e luz no mundo, mostrando através de suas ações quem é Jesus. E cultive a expectativa alegre do retorno do Senhor, como quem espera por alguém muito amado que prometeu voltar. O fim dos tempos não é o fim da esperança, é o cumprimento dela. É quando tudo o que Deus começou será completado. É quando finalmente veremos face a face aquele que tanto amamos. É quando entenderemos plenamente tudo o que agora vemos apenas em parte. É quando a fé se tornará visão, quando a esperança se tornará realidade, quando o amor será tudo em todos. Enquanto esperamos, vivamos. Vivamos com propósito, com paixão, com a certeza de que cada momento importa. Que nossas vidas sejam cartas abertas, lidas por todos, apontando para o Cristo que voltará. Que nossa conduta faça os outros questionarem de onde vem nossa esperança. E quando nos perguntarem, que estejamos sempre prontos para responder com mansidão e temor. O fim está chegando. Não sabemos quando, mas sabemos que é certo. E por isso, que este conhecimento não nos paralise com medo, mas nos impulsione à ação. Que nos leve aos joelhos em oração e aos pés daqueles que precisam ouvir sobre Jesus. Que nos faça valorizar cada dia como dádiva preciosa e viver de maneira que, quando o fim chegar, possamos olhar para trás sem arrependimentos e para frente com alegria. Por favor, deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo a este vídeo, para que possamos orar por você e por sua família, ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por dificuldades. Não se esqueça de deixar seu like se este conteúdo tocou seu coração. Inscreva-se no canal para fazer parte desta comunidade que busca crescer na palavra de Deus e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um conteúdo novo. Que Deus abençoe sua vida ricamente.